tá? Eu peço que os amados irmãos abram as vossas Bíblias em Romanos capítulo 12, versículo que vamos começar é do primeiro. O tema de hoje, da palavra de hoje é o seguinte: sacrifício começa em casa. Nosso Deus é um Deus que Ele espera de nós sacrifícios, rendições, honras. Ele espera isso do ser humano que Ele criou, a imagem e semelhança dele, que Ele fez com tanto zelo, com tanto cuidado, que soprou vida em suas narinas. E esse Deus espera de nós essa honraria, essa demonstração de afeto, de carinho, de respeito, porque Ele é digno. Para você ter noção, até nos céus nesse momento, está tendo lá agora sacrifícios ao Senhor, sacrifícios que honram a Ele. Deus é um Deus que recebe sacrifícios. Não é à toa que no tabernáculo, Ele mandou se construir o tabernáculo, e no centro do tabernáculo um altar. Altar é lugar de sacrifício. Nós vivemos um tempo que muitas pessoas têm feito do altar um palco, onde a pessoa se apresenta. Mas isso nunca foi o querer de Deus. O querer de Deus nunca foi construir palcos, mas sim altares, aonde o nome dele seria glorificado, engrandecido e exaltado. O sacrifício, ele sempre vai engrandecer a Deus, aquele que é digno de receber. O sacrifício é um ato da gente inutilizar algo nosso em favor dele, algo que a gente poderia usar para mais diversas coisas e áreas, mas a gente decide sacrificar, inutilizar aquilo, oferecendo somente a Deus. Holocausto significa um sacrifício totalmente queimado. Se foi totalmente queimado, ninguém mais pode usar. Foi tudo para Ele. E Deus ama isso. Por isso que aqui o texto vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo, a tua parte física, sim, em sacrifício que? Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um culto a Deus, ele é marcado por sacrifício, uma entrega, um oferecimento, uma rendição. E tem que ser algo vivo, tem que ser algo santo, separado, e precisa ser algo que agrade a Deus. Então observe que isso foge completamente do nosso padrão humano e adentra ao padrão que Deus estipulou. Eu quero assim, vivo, santo e agradável. De outro jeito eu não recebo. Por quê? Porque eu sou Deus e ponto final. A gente precisa começar a ter essa consciência. Todas as vezes que homens e mulheres de Deus tiveram essa consciência, que o padrão não era o deles, mas sim o de Deus, foram muito bem sucedidos. Abraão, Isaac, Jacó, homens marcados por sacrifícios. O nosso amigo Abraão, então, onde ele chegava, ele sabia que ele só chegava onde ele chegava por causa da direção de Deus, porque Deus disse a ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então ele sabia que ele só chegava onde ele chegava, e as coisas só davam certo porque ele estava debaixo da direção de quem? De Deus. Por isso, onde ele chegava, um altar era levantado. Ali ele oferecia um sacrifício em honra, agradecimento e reconhecimento a Deus que o trouxe até ali. Samuel vai declarar: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas para você entender, esse momento não foi só falado, ele foi sacrificado. Teve um sacrifício ali. Então observe que normalmente, sempre quando há uma gratidão, a pessoa ela não se contém só ao campo das palavras, ela entra para o físico, ela quer demonstrar a Deus, ela quer oferecer algo dela ao Senhor. Isso toca a Deus. Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 50, versículo 23, bote na tela por gentileza. Salmos 50, versículo 23, vai dizer o seguinte: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará.
glorificará. Se eu quero glorificar ao meu Deus em toda a minha vida, em tudo que faço, eu preciso oferecer a Ele sacrifício de louvor. E tudo isso, irmãos, preste atenção, começa muito dentro de nós, muito mais dentro do que fora, porque Jesus disse que os adultérios, fornicações e tudo mais, eles iniciam-se dentro do coração do homem. Então o sacrifício de louvor é aquilo que nasce dentro, é um sentimento, é uma devoção, é uma entrega interior. Eu preciso fazer para Deus, eu preciso reconhecer quem Ele é. Não pode ser qualquer coisa, não pode ser de qualquer jeito. E isso a gente adentra para todas as áreas da nossa vida. Eu quero que você esteja muito atento para todas as áreas da sua vida, porque o Davi ele vai dizer no Salmo 103, tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Nós precisamos ter uma consciência de sacrificadores, de pessoas que por onde andam, elas estão dispostas, disponíveis a oferecer algo a Deus, e isso vai mexer com Deus, porque todos aqueles que assim agiram, foram muito abençoados. Todos eles tiveram sim, meu irmão, todos eles tiveram sim bênçãos em suas vidas, casas e famílias, como já disse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nunca foi por acaso, foi por causa da forma que eles honravam a Deus. E aí, se você observar comigo, Jesus ele passou vários momentos do ministério dele, em que ele, de certa forma, entre aspas, ele esperou algo de alguém. Entre aspas, ele até, vamos dizer assim, que ele contava já com alguém. Vamos dizer, o barco do Pedro, né? Em outros momentos teve um peixe e o Pedro lá também foi pescar, e outros momentos mais. Mas agora, no dia da Santa Ceia, a Santa Ceia que ele vai fazer, a primeira e a única, aquela que ele vai chamar os discípulos ali, vamos lá. E Jesus não tinha um local para isso, mas já ardia no coração de alguém o desejo de fazer algo pelo Mestre. E não fazer algo apenas por fazer, mas fazer com toda a vontade, com tudo que se tem, o melhor. Quando eu medito nessa palavra aqui, eu me lembro quando eu recebo o missionário Soares, ou o pastor Mike, ou o pastor João. Eu nunca quero oferecer para eles qualquer coisa. Sempre fica no meu coração o desejo que eu preciso fazer mais. Eu preciso honrar a minha liderança. Não apenas, entenda bem, o senhor está querendo honrar o homem, sim, mas não somente o homem, mas por aquilo que ele representa. Eu imagino o coração desse homem, que ele está dentro do coração dele o desejo, eu preciso fazer pelo Mestre. E vai ter um momento agora, uma palavra que vai ser o estopim, que vai ser como um interruptor, que vai virar uma chave. E ali ele vai poder fazer o que tanto ele queria fazer. Pare um pouquinho para pensar como você tem vivido, como a gente tem olhado o Mestre hoje. Eu sei que cada um de nós temos nossos problemas, dificuldades, adversidades, mas uma boa pergunta, no nosso coração tem estado um constante desejo de fazer algo a mais pelo Mestre? Tem passado pela sua cabeça a pergunta, o que eu posso fazer pelo Mestre? Ou será que essa pergunta tem ficado muito para depois? Essa voz que talvez um dia já falou tão alto, talvez tenha ficado cada vez. Está entendendo? Não, você não entendeu o que eu falei por último. Porque a voz estava muito o quê? Baixa. Às vezes tem muitas vozes nas suas vidas chamando a tua atenção. E aquela voz que lembra o Mestre. E aí a gente já não tem esse desejo mais. A gente já não faz nem muita diferença. E vou te dizer mais, quando vem palavras assim, eu preferia nem ter vindo no culto. Deus, não sei nem por que eu vim. Não, quando o pastor prega umas palavras assim, não gosto muito não. Aí a gente entende porque às vezes a nossa vida não vai tanto para frente. Por quê, pastor? Porque eu não estou disposto a oferecer. Eu não estou disposto a honrar Jesus. Na verdade, Jesus não tem muito mais espaço na minha vida. Na verdade, de certa forma,
Eu até venho nos cultos, mas o meu coração já não está com aquele desejo. O que eu posso fazer pelo Mestre? Eu queria que você refletisse sobre isso hoje, porque esse homem, olha o que vai acontecer aqui, Lucas capítulo 22. Abra aí por gentileza. Lucas capítulo 22. Essa mensagem tem mexido muito comigo. Lucas 22, versículo 7. Às vezes a gente entra no automático, a gente vai fazendo as mesmas orações, o mesmo tempo de oração, as mesmas palavras, o jejum quando dá e quando não dá tá bom, e por aí vai, né? Eu estou falando aqui do basicão. Às vezes nem medita tanto na palavra e vamos que vamos, e a vida que corre. Mas e aí, como que está Jesus em relação a nós? É a pergunta. Porque esse homem aqui, olha o capítulo 22, versículo 7, vai dizer assim, 7. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Então aqui, para você entender, já vai ser preparada a última ceia. Essa Páscoa, Jesus vai inaugurar um novo tempo, porque ali ele vai inaugurar, ele vai sacramentar a instituição da Santa Ceia, vai ser aqui. Então, um momento marcante, um momento único. Nunca isso aconteceu no ministério de Jesus em 3 anos. Vai ser a primeira e a única vez que vai acontecer isso. E então, diante desse fato, diga comigo, primeira e única vez. E ele dá ordem, vão lá preparar. Aí no versículo 9, e eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Boa pergunta, não tinha lugar. Vira para o teu irmão e diga assim: não tinha. Será que não tinha? Tinha. Só que eles não sabiam, mas Jesus já sabia. Porque olha o que vai dizer agora no versículo 10. E ele lhes disse: eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem, diga, um homem, isso, levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Então quem é esse cara aqui? Esse cara é o servo, é o empregado. Ele foi lá no tanque pegar água no poço, e agora ele está voltando para a casa do seu Senhor para levar a água. E aí os discípulos vão olhar aquilo, vão encontrá-lo ali e vão começar a seguir. Versículo próximo, seguir, ao 11. E direis ao pai da casa, diga comigo, dono, isso, ao dono da casa, da família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus o quê? Olhe para cá, Jesus está pedindo alguma coisa? Não. Jesus já chega falando, onde está? Requerendo. Jesus não pede favor. Ele só diz o seguinte: me dá aquilo que eu sou digno de receber. Ponto final. E onde está aquilo que você já preparou para mim? Que coisa forte, moço, tem falado no meu coração. Eu queria que você entrasse comigo nesse pensamento, imaginasse talvez um ano inteiro, ou alguns meses, ou seja lá, um mês, mas aquele homem sentindo no coração de preparar algo. Ele ainda não sabe muito bem o como que vai ser, quando vai ser, mas ele está sentindo: eu preciso preparar algo para o meu mestre. Eu já ouvi o mestre pegar, curar, libertar. Mas eu estou sentindo que um dia eu vou poder fazer mais por ele. Então eu imagino esse cara, quando eu vou receber a minha liderança, a igreja assim sempre luta para estar limpinha, e o escritório também. Mas aí nesses dias eu ainda pinto o escritório. Eu vou pintar, calma aí, eu vou pintar, deixar bonitinho. Eu imagino esse cara, até calma aí, gente, olha só essa mesa, será que cabe todo mundo aqui? O Jesus anda, rapaz. Não, ele anda com 12, né? Calma aí, ô fulano, vou comprar uma mesa nova. Não, tá pequena essa daqui, compra uma mesa nova. Ei, tem prato aí, prato? Tem prato, tem copo. Tem aqueles que a gente usou. Não, compra tudo novo. Não, quero um negócio que nunca ninguém usou. Compra lá. Calma aí, essa toalha tá legal. Você acha que essa toalha tá boa? Aí talvez a mulher perguntou: mas
que você vai receber quem? Não, estou me preparando aí. Você vai ver. Para que comprar toalha nova? Essa daqui é novinha. Mas já foi usada. Não, vamos comprar um negócio novo. Nunca ninguém usou. Não, manda fazer. Você está entendendo o que Jesus está falando com a gente? Diga comigo, preparação. A Bíblia não conta quanto tempo aquilo está sendo preparado. Olhe para cá. Mas quando Jesus vem com a pergunta, está tudo pronto. O coração já estava movido, não? Eu preciso oferecer, eu preciso entregar, eu preciso fazer. É isso aqui que Jesus quer encontrar em mim e em você. Porque observe. Antes de vivenciar algo, essa pessoa está disposta a só uma coisa: a dar, a oferecer, a servir. Por isso que o texto vai dizer, olha a pergunta simples. Eis que o versículo 11, né? Onde está o aposento em que ele, Jesus está falando primeira pessoa, hein? De comer a Páscoa com os meus discípulos. Ei, se Jesus fizesse hoje essa pergunta para o Eliezer, ou para você, o que você teria a oferecer? Você tem preparado uma casa para Jesus e os seus discípulos? Você tem preparado algo para confortar ou trazer algo confortável à obra de Deus? Ou será que muito nos nossos dias a gente tem pensado só em nós? Em nós que digo em mim, eu. Pensa nisso. Se a gente for na Bíblia, a gente vai encontrar alguns casos, como daquela mulher, né? Que ela vai oferecer um perfume, você sabe, quebrou o vaso, e aquilo ali era um ano de trabalho. Você vê hoje em dia que as pessoas economizam para tudo, e até tempo. Ela quer um tempinho a mais para poder ver um filme, um tempinho a mais para estar com alguém. Sim ou não, pessoal? Sim. Mas a gente tem separado alguma coisa assim, preparado, desse jeito que eu estou te falando para Deus? Reflete aí. Pode aumentar um pouquinho a temperatura. Aumenta um pouquinho, está muito frio. Pensa um pouquinho, porque o Jesus só vai fazer uma pergunta: onde que está? Eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele sabe com quem Ele vai poder contar. Porque Deus é um Deus que conhece o que, pessoal? Coração. Deus sabe quem Ele vai poder contar para aquele tempo, para aquela hora. Porque esse cara aqui, com todos os afazeres dele, que deveria ter muitos, mas ele era um cara que estava voltado para as coisas de quem? Fala para mim. De Deus. O pensamento dele, e deixou uma sala, um quarto pronto. E aí veja comigo aí no versículo 12. Então ele, olha a certeza de Jesus, ele vos mostrará um grande, o quê? Vamos destrinchar aqui, diga comigo, um grande cenáculo mobiliado. Olhe para cá. Diga comigo, grande. Diga, mobiliado. Então vamos entender. Algo grande e espaçoso. Diga comigo, confortável e mobiliado. O que é mobiliado? É estrutura. Por que é uma boa pergunta? Vai sentar onde? Vai comer onde? Se não tiver móvel. Então aquilo foi algo premeditado. Aquele homem vem preparando aquele espaço. E Deus quer falar isso comigo e com você. Algo que a gente prepara para Deus. Algo que a gente não faz de cabeçada, em cima da hora, não. Mas é algo que a gente vem preparando, matutando. O que eu posso fazer mais pelo Mestre? Porque é um Deus que nos deu a vida, irmãos. Um Deus que não negou nem o seu filho, que entregou o seu filho no meu e no seu lugar. O que eu posso oferecer para esse Mestre? O mundo lá fora, ele quer chamar nossa atenção para as coisas mundanas, naturais, carnais. Mas o Mestre está fazendo uma pergunta: ei, onde está? Já pensou se esse cara, claro que não iria lá, meu irmão, nem ia, tá vendo? Os discípulos nem iriam bater na porta desse cara, se isso que eu vou te falar agora fosse uma realidade. Mas vamos conjecturar, imaginar que eles batem lá e perguntam: onde que está? E o cara fala assim: e não, aluguei. E não, botei as minhas muambas lá dentro. Não, ó, ia ter Santa Ceia ali? Estou te perguntando, sim ou não? Não, fale alto, sim ou não? Não.
Esse homem aqui, ele vai vivenciar algo maravilhoso. Mas primeiro, ele deixou tudo preparado. Diga comigo, grande, mobiliado. Dá uma olhadinha para o seu irmão e diga assim: e aí, tem? Isso que eu estou te falando aqui, para todas as áreas, hein? Dá uma olhadinha. Tem um espaço assim na tua vida, em todas as áreas, para Jesus? Emocionalmente, fisicamente, nas suas orações, no seu tempo, nas suas forças, nas suas ofertas, nos seus dízimos. Espaço grande, o quê? Mobiliado. Conforto para o mestre e estrutura para ele poder fazer o que ele tem que fazer. Oh, Jesus, é isso. Eu preciso fazer isso pelo mestre. Eu preciso construir uns lugares bem confortáveis para a obra dele, para ele, para o mover dele poder fluir. Excelente. Para poder ele ter uma tranquilidade de fazer o que tem que ser. E ponto final. Veja comigo agora, mais um texto. Isso daqui é lindo. Isso daqui mexeu comigo. Eu até botei aqui: o que você tem preparado para Jesus? Você tem feito o melhor com as condições que você tem? Com o tempo que você tem? Com as forças? Com as estruturas? Vamos lá, 2 Reis capítulo 4. A história de uma mulher, de um casal, uma mulher e um homem. Eles olham o profeta passando. Para você ter noção, até anotei aqui, esse primeiro caso que eu te mostrei, esse cara, ele abriu mão, ele sacrificou, né? Ele tornou assim, esse espaço que ele tinha ali, aquele cenáculo, ele tornou aquele espaço ali inutilizável para qualquer outro fim durante um período de tempo, sim ou não? Sim. O período de tempo que Jesus estava com seus discípulos, ninguém entra, não, ninguém faz nada, não vão alugar, não vão usar, não, é só de quem? Jesus. Agora vai ter uma mulher agora e um homem que vão fazer isso, vamos dizer assim, para sempre. Eles vão fazer, não vai ser um período determinado, vai ser agora, está valendo, daqui em diante, é o que há. Vamos ver isso? 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Abra aí, versículo 8, bote aí por gentileza. Vai dizer: e sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher o quê? Rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer o quê? Não. Então no primeiro momento dela, ela não foi tão assim, ela não se lançou tanto. Ela foi meio, vamos olhar isso daqui. Então ela oferece para o profeta, para a obra, só pão e mais nada. É isso aqui. Mas ela tinha mais? Sim ou não? Tinha muito mais. Ela era o quê? Rica. Então Deus conhece a nossa situação. Conhece ou não conhece? De tempo, de força, de vida, de dinheiro, de tudo. Conhece ou não conhece? Ele sabe. Essa mulher no começo ela decidiu: não, só vou dar o pão. Só que ela vai despertar para fazer algo mais para o Senhor. Próximo versículo 9. O que vai dizer? E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de quem? Deus. O que ela está falando? Esse cara aí é um representante dos céus, onde? Aqui na terra. Ele é um anjo, é um profeta de Deus. Aí olha o que ela vai despertar para fazer. Próximo versículo 10. Leia comigo. Façamos-lhe, então vamos nos unir, maridão. Vamos fazer um negócio aqui, mas vamos fazer o quê? Pois um pequeno quê? Quarto, junto ao muro, e ali lhe ponhamos o quê? Uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. Isso é o quê? Diga comigo, mobília. Lembrou do cara lá? O cara lá tinha mais condição. O cenáculo lá era o quê? Grande. Essa mulher aqui tem até condição, mas parece que não é tanto. Ela vai fazer um quarto. É um quarto, é para ele dormir. Então ela faz o quarto, só o quarto, mas ela coloca ali mobília. Diga comigo, conforto. Diga estrutura. Está na mesma relação. Então ela se decide como ele: vamos fazer? Vamos fazer agora, vamos criar uma estrutura, um conforto para a obra de Deus, vamos. Aí continua, aí vai dizer o quê? E há de ser que vindo ele a nós, para ali se o quê? Para ali se retirar. Então observe, olha para cá. O primeiro, ele disponibilizou algo com uma curta duração de tempo. Agora essa não.
Toda vez que ele chegar, esse quarto é para quem? Para ele. Ela inutilizou, perdão, a expressão é essa. Inutilizou. Ela poderia usar aquele espaço para qualquer outra coisa, sim ou não? Sim. Poderia abrir uma loja? Poderia. Poderia fazer uma lavanderia? Poderia. Vamos entrar aqui no Brasilzão, né? Poderia fazer uma churrasqueira ali? Poderia? Poderia. Mas ela determinou fazer o quê? Um espaço para ele ficar. Um espaço para o profeta, Reservou. para a obra, para tirar aquela obra do aperto, para poder dar um conforto e um sustento para a obra. Pastor, o senhor só está mostrando pessoas que fazem, que servem. O primeiro sentimento é esse. Muitas das vezes, essa mulher não está fazendo nada para receber algo. Às vezes o nosso problema, pessoal, é que a gente está indo muito fazer as coisas também com o sentimento, eu quero, me dá. Não é que seja pecado, mas calma aí, tem aquela voluntariedade, tem aquela gratidão, porque ela via o que esse homem fazia. Via ou não via? Via. Pensa comigo, quantas coisas Deus já fez para mim e para você. Irmão, se Deus parasse de fazer as coisas para mim hoje, eu já tinha que viver a eternidade toda agradecendo a Ele. Tudo que Ele já fez por mim, irmão. Se Ele parasse hoje, aliás, não faço mais nada por você, já sou devedor dele eterno. Já teria que passar a eternidade. Glória a Deus, aleluia, obrigado Jesus. Mas Ele é tão bom que vai continuar fazendo bem por mim. Então eu preciso ter esse sentimento. Quem está entendendo? Diga aleluia. Primeiro sentimento, gratidão, reconhecimento, honra. Vou honrar quem deve ser o quê? Honrado. Eu vou fazer isso, eu posso fazer, eu tenho condições de fazer. Com as condições que eu tenho, Deus não está dizendo para você fazer nada mais do que você pode. É isso que eu tenho, com isso eu vou honrar. Amém ou não amém? Amém. Abra mais uma inscrição agora comigo para a gente finalizar. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Com o tempo que você tem, com as forças que você tem, com os talentos que você tem, com o dinheiro que você tem, eu vou honrar a Ele. Estamos finalizando. Quem está recebendo, diga glória a Deus. 1 Reis 17, versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, olha isso, coisa linda, fala aí, avança. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma o quê? Uma mulher o quê? Fale alto, uma mulher que te sustente. O que Deus está falando aí? Eu já tenho ali alguém que eu posso contar. É que nem o primeiro cara, vai lá, ó, vai lá, com aquele ali eu posso contar. Eu sei que está no coração dele, eu sei que ele já preparou. Então vai lá, que com essa daí eu posso contar. Isso aqui vai agora abrir os seus olhos. Porque os dois primeiros casos que vimos eram pessoas ricas. Mas entenda uma coisa, a sua condição financeira não limita o teu coração em Deus. Não limita a tua disponibilidade ou disposição para servir a Ele. Quantas pessoas têm muito pouco, mas no coração, Deus, eu queria ter tanto mais para poder fazer, mas com pouco que eu tenho eu vou fazer. E quando eu digo pouco, não é só dinheiro, às vezes é tempo. Meu Deus, é tão pouquinho tempo que eu tenho, às vezes é força, mas com a pouca força eu vou fazer. Um monte de pessoas encontram assim, irmão. Às vezes já não tem tanta força, mas com um pouquinho que eu tenho, eu vou fazer. E vou te dizer mais, posso falar? Às vezes tendo pouca força, faz muito mais do que aquele que tem muita força. Aí ele vai dizer, ó, vai lá, que eu já ordenei, vai lá. Aí o versículo agora é o quê? A gente parou, foi o 10 mesmo ou tu adiantou aí? Não, está no 10. Está no 10 agora, a gente leu 9? Leu 9? Vamos 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher o quê? Viúva, apanhando o quê, pessoal? Lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te uma vasilha com numa vasilha um pouco de água, que o quê? Ele pede alguma coisa a ela? É que nem Jesus. Onde está? É o profeta agora representando o profeta. Ei, traz aí a água, vai lá. Traz aí o que você tem preparado. Você está entendendo como que Jesus lida com a gente, pessoal? Jesus já tem uma expectativa em cima de mim e de você. Ele não vai pedir, Eliezinho, prepara. Não, Elias, vai lá, pega o que você já preparou aí, eu sei, vai lá.
Ele já tem uma expectativa. Ele espera de mim e de você, já que nós vamos fazer aquilo. Por quê, pastor? Porque ele é digno. Ele sabe quem ele é. Ele não é um zero à esquerda. Pense comigo. Se as pessoas lá fora têm a coragem de honrar uma imagem, de honrar um demônio que se manifesta e diz: vou quebrar suas pernas. Irmão, quanto mais eu vou honrar um Deus que diz que eu sou filho dele, que ele me ama. Aleluia, glória a Deus. Por isso que Deus não faz assim, muito floreado, não. Ele fala: me dá aí, me dá, por favor, me dá aí. Nem por favor ele fala: me dá aí, que é meu, eu sou digno. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Aí o texto ainda vai dizer 11, o que diz o 11? E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua o quê? Não, o profeta está pedindo, Deus falou, ela vai te sustentar, ele está com fome, dá pão aí. Pode trazer, pode trazer. Talvez até na mente do profeta ele já tinha imaginado lá um monte de água, um monte de pão. Mas olha o que essa mulher vai dizer agora. Você conhece a história, mas Deus está trazendo uma revelação. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de quê, pessoal? Farinha. Numa panela. E um pouco de azeite numa o quê? E vês aqui, apanhei 2 cavacos, né? E vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que o comamos e o quê? A esperança dela era comer, é melhor dizer, é morrer de barriga o quê? Cheio. A esperança dela era a morte. Só não queria morrer de barriga vazia. Pastor, como que Deus enviou o profeta? Sim, porque Deus conhece a disponibilidade do coração. Não o que a pessoa tem, mas o que ela está disposta a fazer pelo mestre. Glória a Deus. E quando, meu irmão, Deus encontra isso em mim e você, e daqui a pouquinho eu vou te mostrar o que ele faz. Primeiro eu só estou te mostrando mesmo a entrega, é isso aí. O primeiro sentimento, Deus está falando, então vou entregar, vou fazer, porque ele vai fazer o que tem que ser feito. Quem entendeu, diga glória a Deus. Aí vem agora o próximo versículo 13, leia o 13 comigo. E Elias lhe disse: não temas, Deus está falando para você, não temas, não fique com medo, vai e faze conforme a tua, porém, faze disso primeiro, para quem? Um bolo pequeno, e traze-mo para fora, depois farás para ti, para teu. Às vezes dá medo de fazer isso, honrar a Deus, colocar Ele como prioridade de tempo, de força, de ânimo, de vigor, de talento, de dons, de dinheiro, de tudo. Pastor, mas um pouquinho que eu tinha, um pouquinho de tempo. Primeiro para quem? Para Deus. Deus já olha para você, Ele espera esse tratamento com Ele. Deus olha para você e já Ele espera. Por isso que Ele não faz nem muito floreado. Ele traz primeiro. Traz, me honra primeiro, faz primeiro para mim, mostra quem eu sou na sua vida. Pastor, mas eu estou aqui, está apertado. Ei, faz para mim, porque se você me honrar, você vai ver o que eu vou fazer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Preguei um dia desses, a pessoa que diz: não, mas quando eu aposentar, eu vou ter mais tempo e vou fazer. Nunca vai fazer. Preguei ou não preguei? Com pouco que você tem, se você honrar, aí Ele vai te dar muito e você vai honrar mais. Ainda. Você pode aplaudir a Jesus que Ele é vivo? Aplauda Ele. Glória a Deus. E vou finalizar com você, mas abra aí Gênesis capítulo 6. Esse homem aqui é um revolucionário. Gênesis 6, versículo 9. Noé, o mundo estava para acabar, Deus já queria destruir tudo com água. E aí, lê comigo ali. E estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com quem, pessoal? Deus sabe quem anda com ele e com quem ele pode Contar. Que Deus possa olhar para mim e para você. Eu posso contar com Eliezer, eu posso contar com Pedro, com o Joaquim, com a Fernanda, com a Maria. Diga glória a Deus. Aí o texto, nós vamos pular um pouquinho para o versículo, versículo 10. Leia o 10 comigo, 10 ainda. Vai dizer: e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Um homem normal, comum, mas que andava com quem? Com Deus. Versículo 14, bote aí na tela, por gentileza.
14 vai dizer assim: faze para ti uma o quê? Então veja que Deus não pede, Deus dá o quê? Ordem. Onde está aquele quarto lá grande? Ei, me dá aqui a água, traz aí, traz também um pouquinho de pão, traz o pão. E Deus não pede, Ele dá o quê? Ordem. Faze para ti uma arca de madeira de gofe. Farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por onde? Vou fazer uma pergunta. O nosso amigo, né? O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele primeiro faz uma pergunta ao Noé: Noé, você pode fazer? Não. Tem essa pergunta? Ô Noé, você tem condições de fazer? Tem essa pergunta? Tem a pergunta: ô Noé, você tem tempo para fazer? Tem? Não. Só tem o quê? Uma ordem. E agora o Noé vai pegar tudo que ele tem, todo o tempo, toda a força, os recursos da família, tudo, ele vai juntar tudo, vai pegar até os filhos juntos. Vamos fazer, pessoal? Ele vai mobilizar a vida dele inteira para agradar quem, pessoal? A Deus. Só que tudo isso que eu estou te falando, essas pessoas, elas fazem para Deus, elas sacrificam. Quantos sonhos talvez Noé sacrificou? Tempo, força e até trabalho, sim ou não? Construir um grande barco naquela época era, meu irmão, tremendo, terrível. Deu a medida. A medida, né? Imagina as ferramentas que ele teve que inventar. Porque ninguém construía barco naquela hora, na época. Os estudiosos dizem que não chovia. Então o Noé, ele para tudo, ele sacrifica tudo para fazer o projeto de quem? De Deus. Ah, meu irmão, olhe para cá. Mas sempre vai ter uma recompensa. Graças a Deus. Eu te preguei agora sobre entrega, sacrifício, porque Deus é digno ou não é? Sim ou não? Só aqui eu já terminaria a pregação, porque Ele é digno. Só que tem a segunda parte: Deus é bom. Maravilhoso. Deus é grato. Deus é aquele que recompensa. Você pode dizer comigo: Ele recompensa? Isso, Hebreus 11, versículo 6. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Por isso que eu vou falar rapidinho aqui agora, o final. Mas é o melhor para mim e para você. Diga glória a Deus. Mas antes de fazer só 3 perguntas. O que temos sacrificado ao Senhor? É a primeira. O que temos oferecido a Ele? É a segunda. E a terceira: com que o temos servido? Essa é a terceira. O Noé serviu ao Senhor com tudo que ele tinha. Pegou tudo para servir e fazer aquela arca. Sim ou não? Sim. Mas as recompensas vêm. Vira para o teu irmão e diga assim: a recompensa chega. E sempre chega em abundância. Vou falar para vocês. A primeira: para todos eles tiveram recompensas tremendas e poderosas. Diga glória a Deus. Aí, no primeiro texto que eu li com você, o dono daquela casa presenciou e experimentou algo único, que nunca mais ia acontecer. Foi a primeira e a única vez. Santa Ceia só foi acontecer na casa de quem? Dele. A única Santa Ceia do ministério de Jesus, a grande ceia, aquela, foi na casa desse homem. Que experiência, sim ou não? Tremenda. Recebeu o mestre? Sim. Recebeu os 12 discípulos? Sim. E recebeu a última e única Santa Ceia exercida pelo mestre. Você quer viver coisas únicas na sua vida, sim ou não? Aprenda a servir. Aprenda a sacrificar. Aprenda a preparar um espaço. Isso daqui é para o mestre. Isso daqui eu vou preparar. Isso daqui não é mais para ninguém, é para ele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E aí mais, segundo caso que vimos, que é o casal, o que eles vão receber? O dono daquela casa, né? O que eles vão receber? Sabe o que? O que eles nunca tiveram e que ninguém podia dar para eles. Me pergunte o quê? Um filho. Um filho. Aquela mulher era estéril, os dois já tinham certa condição, mas não tinham filhos. Tinha certa idade, mas não tinha filhos. E tanto que quando o profeta diz: ei, você vai dar à luz a filha, ela nem acredita. Ela fala assim: não zomba da tua serva. Mas dentro de 9 meses ela teve filho ou não teve? Deus deu. Vira para o teu irmão e diga assim: Deus dá. Se você honra ele, Deus te honra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O terceiro caso, a viúva. Você sabe, ela recebeu provisão e livramento. Ela pensou que ia morrer. Morreu? Ficou com fome? A farinha acabou? E o azeite? Deus é recompensador. Deus paga. Nunca o que você faz para Ele vai passar batido.
Ele vai te retribuir. Diga glória a Deus. E a última parte. E o Noé, pastor, que passou lá 120 anos pregando, fazendo tanto e tal. Nada. Não, o principal. Quem foi salvo? Ele E a sua casa. e toda a sua casa. Nada é por acaso, irmãos. Aleluia. Você honra e você vai ser honrado. E olha que vamos lá. Eu vou terminar com você. Nem todos os parentes do Noé eram muito corretos, eram? Não. Na família do nosso amigo Isaac, o Jacó era muito correto de começo? Também não, foi salvo. Foi. Na família do Jacó tinham 12, os 12 eram muito corretos? Não, eles venderam o próprio irmão, mas todos foram salvos? Sim. Honra ao Senhor, Ele vai honrar você. Aplauda Jesus bem forte, que Ele é maravilhoso. Vai honrar você, a tua casa, aplauda Ele. Glória a Deus. Quem entendeu a mensagem? Então fique de pé nessa hora.